Paz e graça a todos. Amados irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui, quero ler uma palavra de Deus. É um texto muito importante da palavra de Deus aqui. Em 37 de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. O Senhor diz aqui: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então, amados e queridos, Deus levou o profeta Ezequiel até no vale de ossos secos e mostrou para ele um vale cheio de ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel: filho do homem, poderão reviver todos esses ossos? Ele disse: ó soberano, em outra tradução da Bíblia, ó soberano, tu sabes. Então, irmão, o Senhor disse: profetiza para eles. Naquela mesma hora está escrito que ele começou a profetizar e foi se ajuntando carne na carne, osso nos ossos. Irmão, e se levantou um grande exército. E Deus perguntou para ele: e a vida? Ele disse: profetiza para ele a vida. E a vida entrou, vindo dos quatro ventos, e soprou sobre aqueles ossos e deu vida. Deus mostrou para o profeta Ezequiel que aqueles ossos era a casa de Israel que estava sem esperança, né? Sem esperança. Amados e queridos, nós sabemos de uma coisa, que quando o pecador, quando a pecadora, né, muitas vezes a nação se encontra muitas vezes no pecado, irmãos, ele se encontra sem esperança. Ele se encontra como vale de osso seco, que não tem vida, que não tem, irmãos, estrutura espiritual para poder entender a palavra de Deus. Mas Deus, através desse vídeo, o Senhor tem poder de soprar no vale de osso seco, naquele que está dentro da droga, naquele que está dentro do álcool, naquele que está dentro da idolatria, naquela que está dentro, irmãos, das obras malignas da terra, né? Muitas vezes está perdido dentro da Cracolândia. Deus pode assoprar sobre eles para receber o Espírito Santo de Deus e Deus poder ressuscitar, porque Deus ressuscita o pecador. Deus ressuscita a nação que está dentro do pecado. Deus ressuscita aqueles que estão dentro, irmão, das imoralidades sexual. Deus ressuscita, porque ele tem esse poder. Amados, Deus levou o profeta Ezequiel, mostrou para ele que aquela casa tinha vida. Tá, irmãos? Quantos estão aí com seus filhos drogados, suas filhas drogadas, dentro de casa, outros pasmados dentro de casa, outros muitas vezes nos assombram, irmãos, sem dormir de noite, outros, irmão, muitas vezes dopada, né, irmãos, tomando remédios fortes, né, irmãos, fortíssimo. E o nosso Deus, ele tem poder de assoprar sobre esses ossos sequíssimos. O Senhor tem poder de arrancar o remédio forte que está em você, a depressão que está em você, o síndrome do pânico que está em você. O Senhor nos disse, e está escrito lá no livro de Josué 1, o Senhor disse: não temas, Josué, não temas, e nem te pasme, não te assombre. O pasmo é o que, irmãos? O pasmo
é o assombro. A pessoa que está com medo, que vê vultos dentro de casa, né? Que só consegue dormir através de remédio. O nosso Deus, ele é o Deus da cura, é o Deus da libertação. É o Deus que dá vida à nação, é o Deus que ressuscita a nação. Esse é o nosso Deus, amados. Então a Bíblia nos diz e está escrito, né? Está escrito lá no capítulo 6, de aos Romanos, versículo 23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é vida eterna? É uma vida perene. É uma vida, irmão, perene. Porque o nosso espírito que está dentro de nós, esse há de um dia entrar na glória de Deus, daqueles que se conscientizarem, daqueles que se regenerarem com Cristo. Amados, a palavra de Deus nos está dizendo nessa tarde. Ele é o Deus que ressuscita. Ressuscitou Lázaro. Está escrito lá no capítulo 11 de João, nos Evangelhos, que aquela enfermidade que Lázaro tinha, a Bíblia diz que não era para a morte, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado por ela. Irmão, há enfermidades que muitas vezes estão na vida do ser humano, que não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado por ela. Então Lázaro, naquele dia, a vida, Cristo, encontrou com a morte. E o Senhor deu ordem na morte naquele dia. E a morte teve, irmão, que obedecer a palavra de Deus. Por quê? Houve um encontro. Lázaro estava perecendo, mas o Senhor ressuscitou. Então Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Ressuscita o morto, que está morto materialmente, está numa pedra, e ressuscita também aqueles que estão, irmão, morto espiritualmente. Né, irmãos? Aquela que está morta espiritualmente, dentro da idolatria. Dentro da idolatria. A palavra de Deus nos diz, e está escrito, 22 de Apocalipse, versículo 15, o Senhor vai dizendo na palavra: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, todo aquele que ama e comete a mentira. Né, irmãos? Que o povo não possa pregar mentira, irmão, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Se sair alguma mentira, irmão, que não seja o que está escrito na palavra de Deus, você pode entender, a nação pode entender, que certamente vai perecer diante de Deus. Quantos estão por aí mentindo? A Bíblia diz, irmão, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 18, que se descer um anjo do céu pregando outro evangelho, que não seja o que nós pregamos, está escrito que seja anátema. O que é anátema? Maldito e condenado. Aqueles que pregarem outro evangelho que não seja o que está escrito, a Bíblia diz que seja anátema, maldito. Então temos que pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, né? O evangelho puro, o evangelho que desperta a nação, desperta aqueles que estão dormindo, porque diz a palavra de Deus, e está escrito em 9 de João, em diante o Senhor vai dizendo: eu vim ao mundo a fim dos que não veem possam enxergar, e dos que veem possam ser cego. A palavra de Deus nos diz. Então muitos estão por aí enxergando, às vezes até com as escrituras nas mãos, às vezes até andando de um lado para o outro, anunciando falsa doutrina, e muitas vezes não é o evangelho do Senhor Jesus. Mas quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, irmão, esse desperta aqueles que estão dentro do pecado, aqueles que estão dormindo, aquelas que estão dormindo. Né, irmão? A palavra de Deus nos diz isso. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que esse está incluído em um só, né?
Deus abençoe e até o próximo vídeo.